É uma alegria estarmos na casa do Senhor para estudar a sua palavra, para sermos alimentados por ela, amém? Essa palavra que anima, que revigora, que traz um fôlego novo, uma alegria nova, uma esperança nova para a vida. Não sei como é que você chegou aqui nessa manhã, mas pela fé eu creio que você vai sair renovado, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor é assim, e a presença do Senhor é assim, onde estiverem um ou dois, ou três, ou quatro, eu estarei reunido junto com vocês, e onde há a presença do Senhor, Deus transforma a situação, o Senhor entra com alegria, com provisão, entra com socorro, realmente coloca a gente de pé, porque Ele é Deus que faz assim, não nos despede jamais com mãos vazias. Não sei se de repente você entrou aqui hoje se sentindo assim, com mãos vazias, de repente está faltando emoção dentro do coração, está faltando alegria, está faltando contentamento, satisfação, paz, mas nessa manhã você não vai sair daqui assim, em nome de Jesus, você vai sair daqui renovado pelo Senhor, amém? Nós estamos estudando as cartas de Paulo a Timóteo e Tito, e hoje nós chegamos no último capítulo do livro de Tito, capítulo 3, por favor, abra sua Bíblia aí, capítulo 3 de Tito. Estudamos já Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, começamos a estudar o livro de Tito desde o capítulo 1, quanta mensagem profunda do Senhor nós aprendemos nesse capítulo. Paulo vem falando sobre a organização da igreja, como que o pastor Tito deveria organizar a igreja lá onde ele estava, na ilha de Creta. Estudamos sobre as instruções ali no capítulo 2 que ele transmite a Tito sobre a forma como tratar alguns grupos específicos da igreja, a forma como homens deveriam se comportar dentro da igreja, a forma como os anciões deveriam falar, orientações aos homens mais velhos, sobre serem moderados, serem dignos de respeito, serem sensatos na forma de falar, serem sadios na fé. Estudamos sobre orientações nesse mesmo capítulo, orientações que ele dá às mulheres, a forma de se comportarem dentro da igreja, sendo reverentes, não sendo caluniosas, sabe, sendo capaz de ensinar, orientações às mulheres mais novas, às recém-casadas, amar filhos, amar marido, ser prudente, ser pura, serem realmente trabalhadoras, orientação lá no início do capítulo 2 aos jovens, como deveriam se portar. E aí entramos já agora, chegamos ao capítulo 3, nós vamos ler todo este capítulo, que ele é pequeno, são apenas 15 versos, para a gente poder caminhar nessa instrução que o apóstolo vai nos dar hoje. Você pode ler, por favor, Estelina? Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam auscercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar, o regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero no tocante a essas coisas, façais afirmação confiadamente,
para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quanto te evitar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvida a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zemas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que apresentam também a distinguir-se das boas obras, a favor da necessidade, para não tornares infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam quanto nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém, obrigado. Feche seus olhos aí mais uma vez. Espírito Santo, estamos diante da Tua palavra. Deus, lhe pedimos que o Senhor possa falar o nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus. Dá-me graça e autoridade do Teu Espírito para transmitir essa palavra. E a cada um dos meus irmãos aqui eu lhe peço que o Senhor possa aquietar o Espírito, meu Deus, e abrir o coração, e que essa palavra penetre no mais profundo e possa realmente causar transformação nessa manhã. Porque quando estamos diante da Tua palavra, quando somos confrontados por ela, meu Deus, coisas novas acontecem dentro de nós. Faz isso em nome de Jesus, eu lhe peço. Amém. A conduta cristã, é esse o objeto desse capítulo 3 aqui, de Tito. Mas deixa eu te lembrar aqui, te situar no contexto. O contexto desse momento aqui, onde é que Paulo está, o momento, o que ele está fazendo e por que disso. Quando a gente relembra ali no livro de Atos, capítulo 20, o apóstolo Paulo está terminando a terceira viagem missionária. Deus caminhou ali por toda a Ásia Menor, pregando o Evangelho. Quando ele está vindo para Jerusalém, ele foi advertido várias vezes pelo Espírito Santo de que em Jerusalém ele seria preso, e ele sofreria tribulação em Jerusalém. Capítulo 21 ali de Atos, ele chega a Jerusalém e realmente ele é preso. A palavra que ele começa a ministrar no templo ali, de imediato já se levanta os mesmos opositores lá do Sinédrio, que encarceraram Jesus Cristo e que julgaram e condenaram Jesus Cristo à morte, são eles mesmos que se levantam aqui agora neste momento, e ocorre a prisão de Paulo. E Paulo ele é brutalmente agredido naquele momento, que ocorre a prisão dele ali, brutalmente agredido, de maneira que a guarda pretoriana ela tem que ser acionada para poder ir lá e salvar ele, porque senão o linchamento mataria ele, seria algo realmente fulminante. Ele é preso naquele momento e logo em seguida ele é apresentado ao governador Festo para poder ser julgado. Só que Paulo, ele tinha uma prerrogativa, porque ele era cidadão romano. Além de ser judeu, ele havia herdado a cidadania romana dos seus pais, do seu pai principalmente. E naquele momento que ele percebe que os judeus já haviam até armado uma emboscada ali por volta do capítulo 25, uma emboscada para poder matá-lo. E ele sabia que ali em Jerusalém ele não teria um julgamento justo, um julgamento real, onde a sua defesa seria analisada, mesmo porque não havia elementos de condenação nenhum para ele, e ele, sabidamente disso, ele utiliza a sua prerrogativa de foro. Paulo tinha foro privilegiado, e ele fala, olha, eu quero ser julgado por César. E naquele momento o governador Festo fala, olha, já que você quer ser julgado por César, então para Roma você vai, arruma suas malas e vai para Roma. E nesse momento ele inicia a viagem até Roma, onde ocorre aquele naufrágio, lembra?
o naufrágio, onde o barco se despedaça por inteiro, ele para ali na ilha de Malta, mas nenhum daqueles que estão no barco morre. A gente está ali capítulo 26, 27 de Atos, e ali na ilha de Malta ele é picado por uma cobra, logo em seguida ocorre um milagre dele não morrer, e todo mundo fica impressionado, esse homem é um Deus, e ele fala, não, eu não sou um Deus, mas eu tenho um Deus comigo, e ele chega até Roma. Em Roma, ali já capítulo 28 de Atos, ele fica 2 anos preso, em prisão domiciliar. Quando ele está, é uma casa realmente, uma casa alugada, e ele mora lá, e ele estava preso porque havia um soldado romano que cuidava dele 24 horas, a guarda estava ali. Mas ele tinha uma certa liberdade ali, por ser prisão domiciliar. E ali ele continua a escrever, ele continua a receber irmãos da igreja ali, a comunicar o ensinamento da palavra ali. 2 anos depois ele é julgado e ele é absolvido. Quando ele é absolvido, ele sai e começa a viajar novamente, como se fosse quase que uma 4ª viagem missionária, porque ele viaja em diversas cidades ali daquela região a pregar o evangelho. Ele passa por Éfeso e deixa Tito, e nomeia Timóteo, pastor lá na igreja de Éfeso. E Éfeso, que era uma grande metrópole, uma grande cidade ali naquele momento, e precisava de uma liderança, e aquele jovem pastor é nomeado por Paulo para poder cuidar e administrar ali a igreja em Éfeso. Ele continua a viagem, logo mais à frente ele chega até a ilha de Creta, onde percebeu a necessidade também de uma pequena comunidade cristã que já estava instalada ali, precisava de uma liderança. Ele nomeia ali Tito, esse pastor, para poder ficar ali e administrar a obra ali. Ele continua a viagem em algumas outras cidades ali, e naquele momento ele escreve a carta de 1 Timóteo, escreve uma carta a Timóteo, dando a ele orientações sobre a igreja, a forma como ele deveria se portar, e escreve essa carta aqui a Tito. É nesse momento, ele escreve essa carta também a Tito. Logo em seguida, nesse tempo ali que ele está em liberdade, já era imperador já do Império Romano, um cidadão completamente alucinado, fora do juízo, chamado Nero. E Nero realmente é uma pessoa de um coração, sabe, aqueles que estão assim do nível de Stalin, Hitler, Mussolini, é Nero, está nesse mesmo quilate ali, de maldade no coração. O homem é tão mau que ele taca fogo na cidade que ele mora. Roma é queimada. Durante 6 dias Roma pega fogo. Roma naquele tempo tinha 14 bairros, 10 bairros são totalmente destruídos, 4 bairros sobrevivem ou não são atingidos pelo fogo. Quem morava nos 4 bairros? Judeus cristãos. É o grande álibi que ele utiliza para poder eximir a sua culpa. Ele diz, olha, foram os judeus que tacaram fogo em Roma, foram os cristãos que tacaram fogo em Roma. E naquele momento começa uma perseguição atroz e alucinada contra judeus cristãos. Inúmeros foram aprisionados, foram mortos. A história diz que faltou madeira em Roma para poder fazer cruz para pendurar cristão. Tamanha quantidade de cristãos que foram torturados e foram mortos. Eles eram feitos como tochas vivas, a história diz isso. Eles eram amarrados em postes e eram queimados com piche vivos para poder iluminar as ruas de Roma. Por aí você imagina o tamanho da atrocidade que os nossos irmãos de fé cristãos passaram naquele tempo. Então, naquele momento, ocorre uma grande perseguição a cristãos, e Paulo não estava em Roma, mas ele é preso. Ele é preso e é trazido até Roma e é jogado num calabouço, não mais numa prisão domiciliar, mas agora num calabouço, porque ele era ali considerado inimigo do Estado, porque ele era o personagem mais proeminente do evangelho naquele momento, do cristianismo, era Paulo. Então ele é jogado numa calabouço, numa masmorra fria e úmida, que de lá as pessoas só saíam com 2 condições: ou se já tivesse acometido de lepra, ou morto.
Só nessas duas condições é que saíam de lá. Não havia julgamento para isso. Na verdade, havia até um julgamento. Se a pessoa vivesse até ser julgado, sobrevivesse, ela seria julgada, condenada à morte, que foi o que aconteceu com o apóstolo. Ele foi julgado, condenado à morte, e ele foi decapitado. Mas nesse momento aqui, um pouquinho nessa masmorra, lançado lá nesse calabouço e nessa prisão, ele escreve a segunda carta a Timóteo. Então, você percebe que a Bíblia ela não está ordenada em ordem cronológica de fatos, não. Aqui, por exemplo, na Bíblia tem 1 Timóteo e 2 Timóteo. Você acha que foi escrito uma em sequência da outra? Não, não foi. Foi escrito 1 Timóteo, Tito, e depois foi escrita a segunda carta a Timóteo, lá nessa prisão, pouco antes dele morrer. Então, a gente está aqui meditando no penúltimo escrito de Paulo. O penúltimo escrito. Logo em seguida ele vai escrever 2 Timóteo e vai ser decapitado. Aí a gente chega então nesse momento onde o apóstolo estava em uma certa liberdade. Tito aqui ele estava visitando algumas igrejas. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta a Tito, que está lá na igreja na ilha de Creta, e ele vem trazer orientações, diversas orientações aqui, principalmente a respeito. Liga ali, por favor, Júnior. Tá. Vem trazer principalmente orientações a respeito da conduta. O alvo da nossa lição hoje é isso aí, refletir sobre alguns deveres que devem reger a conduta do cristão. Desejar sentir contínua transformação de vida e identificar que áreas da conduta cristã ainda precisam ser melhoradas e escolher que atitudes tomar para que seja melhorado. A própria introdução da aula já nos dá essa informação sobre a conduta do cristão. Ela nunca está perfeita e acabada. A gente só vai estar pronto, perfeito e acabado no céu. Enquanto a gente estiver nessa terra aqui, meu querido, a gente sempre tem o que ajustar. A gente sempre vai ter alguma coisa, um parafuso aí para poder apertar, para chegar no eixo, para andar de acordo com o evangelho do Senhor. Esse é o nosso desafio como cristão. E o que Paulo introduz nesse capítulo 3 aqui, ele vem falando sobre cidadania. E o que é cidadania? Época de eleição, se ouve muito falar disso, né? Cidadania, os direitos do cidadão. O que é cidadania de uma forma bem simples? Eu quero te dizer, só te lembrar, que a gente está numa aula. E como a aula você tem liberdade para poder levantar a sua mão, manifestar, dar a sua opinião e fazer perguntas, tá? De uma forma bem livre. Os irmãos que estão conectados e assistindo a gente, se quiserem fazer perguntas também, podem enviar as perguntas via Facebook, que o pessoal da técnica projeta aqui para a gente poder ver, tá? Mas você está numa aula, então manifeste-se. Vamos lá, cidadania. Duas coisas compõem cidadania. Cidadania é o exercício de quê? Direitos. Cidadania é o exercício de direito. Você tem o direito, você tem direito à dignidade, você tem direito de ir e vir, você tem direito de propriedade, direito de votar, direito de ser votado. Isso é cidadania. É o conjunto de direitos e deveres. Não temos só direitos nessa vida, temos deveres também. E Paulo vem falar a respeito disso daqui, conjunto de direitos e deveres nessa carta. A introdução diz o seguinte: o último capítulo da epístola a Tito é uma descrição da preocupação que o apóstolo Paulo tinha em relação à conduta dos crentes em Creta, do relacionamento da igreja com o poder civil, passando pela compreensão da grandeza da salvação, prosseguindo com um alerta sobre o que deveria ser evitado pelos crentes, avançando com algumas afirmações que demonstram a necessidade do cuidado missionário, até sua saudação final. Paulo alista uma série de deveres para todo o cristão. E aí ele começa esse capítulo 3, verso 1 e 2, falando sobre isso aí, a prática da cidadania. A prática da cidadania, como que o cristão, ele deveria se portar, a maneira como ele deveria se conduzir realmente como pessoa, porque uma vez cristão, a gente agora passa a ter dupla cidadania, a cidadania celestial, glória a Deus por isso. Herdamos a salvação em Cristo Jesus, e nós vamos falar um pouco mais ao meio dessa aula a respeito disso, mas a nossa cidadania como pessoa, ela continua.
ela não é eliminada. Então a gente tem uma dupla cidadania e a gente deve se portar como cidadão desses dois reinos. Se portar em direitos e se portar em obrigação a respeito desses dois reinos. E a primeira orientação que Paulo vem dizer aqui é que os cristãos eles deveriam se sujeitar aos governantes e às autoridades. O fato de os cristãos terem uma autoridade superior, que é uma autoridade divina, não isenta de ser submissa às autoridades terrenas. O fato de estarmos debaixo da autoridade do nosso Deus não nos exime da responsabilidade que nós temos de estar também submissos às nossas autoridades constituídas. Abra alguém, por favor, aí. Pode ler, Amanda, por gentileza. Romanos, capítulo 13, verso 1 a 7. O apóstolo Paulo, agora escrevendo aos romanos, ele vem nos trazer essa orientação. Mas abra sua Bíblia aí para poder acompanhar essa leitura. Romanos, capítulo 13, versos de 1 a 7. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem deste modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. E por isso também é por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Amém, obrigado. A palavra do apóstolo, e portanto, ela é de uma maneira muito clara. Verso 1, quando diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Meu querido, sobre as nossas cabeças aqui nessa terra, vereador, prefeito, governador, deputado, presidente, quem se levanta ou quem é levantado debaixo da permissão de Deus, seja ele um bom governante ou seja ele um mau governante, é tudo permissão de Deus. A Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Não cai nada, não acontece nada se não for da permissão do Senhor. Se não for da permissão do Senhor. Então, a palavra nos deixa, portanto, bastante claro. E aqui, o apóstolo Paulo, nesse mesmo verso, ele vem nos dizendo a respeito de duas coisas que, como cidadãos, todos nós cristãos devemos ter. Primeiro, submissão. Reconhecer a autoridade. Estar submisso significa isso, reconhecer uma autoridade sobre nós. Cristão não tem que ter mentalidade de anarquista. Isso é contra o princípio do Evangelho. O anarquismo é aquele que não aceita nenhuma autoridade sobre ele. Isso não é compatível com ser cristão. A palavra do Senhor nos diz isso muito claro. O cristão ele deve reconhecer as autoridades constituídas sobre ele. Reconhecer significa dar respeito, dar credibilidade, cumprir o que é ordenado. E, de outro lado, submissão e obediência. São duas coisas essenciais e necessárias e que a Bíblia diz isso de uma forma muito clara. Isso é para a própria ordem social, meu querido. Imagina se não estivéssemos o Estado democrático de direito que nós vivemos, ele implica essas duas coisas, submissão à autoridade e obediência às leis, porque senão vira um caos, a sociedade vira um caos. Isso aqui é um princípio do Senhor para a gente até mesmo se organizar e viver em organização. Porque onde não há isso aqui, onde o Estado é absolutista, onde o Estado é opressor, reprime as pessoas, a gente vê o caos que é instalado nesses lugares. Agora, essa submissão e essa obediência, ela é cega?
A gente deve, de uma maneira totalmente cega e quase que alienada, estar submisso e obediente a qualquer autoridade? Aí também não. Aí também não. A obediência civil, ela tem limites. Ela tem limite. Qual é o limite? O Estado não é dono da consciência dos homens. O Estado não é o nosso dono. Sempre que o Estado se torna absolutista e opressor, invertendo ou subvertendo a ordem, promovendo o mal e coibindo o bem, os cristãos têm o direito e o dever de desobedecer. Quando o Estado se levanta para a prática do mal, quando o Estado se organiza para poder causar o caos, o cristão ele tem esse direito e esse dever. Antes importa obedecer a Deus. Antes importa obedecer a Deus. Quem disse isso? Apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro. Pedro, ele é preso ali no início da igreja primitiva ali. Pedro e Tiago são presos. E aí o Sinédrio, mais uma vez, o mesmo Sinédrio vem oprimir os dois ali e falar: olha, vocês não podem pregar essa palavra, vocês não podem falar a respeito desse Jesus, isso está trazendo confusão para as pessoas, essa crença, esse nome. E aí o Sinédrio ameaça: se continuarem falando, serão presos, serão perseguidos. Pedro vira para ele: meu caro, o que importa é obedecer ao Senhor. O que importa é obedecer ao Senhor. O Estado se levantou para oprimir os cristãos. O que importa é obedecer ao Senhor. A palavra ousada desse homem e da igreja primitiva ali naquele momento, que teve que ter essa conduta para não serem oprimidos. Então o cristão ele precisa realmente de ter submissão e obediência. E mais, querido, não somente submissão e obediência, mas agora não essa postura passiva de submissão e obediência, mas uma postura proativa, no sentido de abençoar as nossas lideranças. Isso a gente tem que tomar como hábito na nossa vida, porque se a gente quer um lugar melhor para viver, a Bíblia diz que a gente tem que orar pelas nossas autoridades para que eles sejam abençoados e nós como povo também seja abençoado, porque quando o nosso líder toma uma decisão errada, quem vai sofrer? Todos nós. Se a gente quer ter paz, se a gente quer ter prosperidade, se a gente quer viver bem, a gente tem que criar o hábito de orar pelos nossos líderes, abençoar. Meu Deus, abençoa, cobre com a tua graça, dá sabedoria, dá inteligência para tomar a decisão acertada. Meu Deus, tira do meio a corrupção, limpa. Nós temos o hábito aqui de na reunião de oração às quinta-feiras de manhã, sempre orarmos pela nossa cidade e pelas nossas lideranças. Sempre, porque esse lugar, eu creio nisso. Muita gente fala mal da cidade, muita gente diz: eu vou embora daqui porque isso aqui não dá nem nada, eu vou embora desse lugar, esse lugar é ruim, é isso, é quente demais, esse lugar é isso e aquilo, não prospera, só dá desemprego, as empresas estão fechando. Mas eu creio nisso, que enquanto estivermos com os pés aqui, este lugar vai ser abençoado. Enquanto a igreja estiver com os pés nessa terra, ela é abençoada. E nós temos que orar para que isso se manifeste e a gente possa experimentar isso. E os nossos filhos vivam isso também. Amém? Feche seus olhos aí, levante suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a nossa cidade nessa hora. Nós abençoamos o nosso prefeito, nós abençoamos os nossos vereadores, as autoridades, os juízes, promotores, procuradores, meu Deus, fiscais, abençoamos a vida de cada um nessa hora. Nosso governador, os secretários, Deus, cobre com a tua graça cada um desses homens. Nosso presidente, cobre com a tua graça. Meu Deus, dá sabedoria para esses homens e mulheres tomarem decisões, meu Pai, em nome de Jesus, para prosperar o nosso país, para que tenhamos tempos de paz. Meu Deus, dá direcionamento do Senhor ao nosso prefeito sobre as decisões aqui, meu Deus, que são tão próximas de nós. Meu Pai, dá graça, tira do meio a corrupção, em nome de Jesus. Meu Deus, coloca temor do Senhor no coração e que as nossas autoridades sejam abençoadas e o nosso povo seja abençoado, em nome de Jesus, amém. Hábito simples assim, você tem que exercer, fazer isso todos os dias na sua vida, coloque isso como rotina, para a nossa cidade realmente ser abençoada. Não é com palavras maldizentes que vai melhorar, mas é com oração, porque a oração tem poder. A sua oração move o mundo espiritual de uma maneira que você não pode nem imaginar. Portanto, a primeira orientação:
submissos aos governantes. Uma segunda orientação que Paulo vem trazer: estejam prontos para toda boa obra. O cristão, ele deve estar conectado com boa obra, querido. O cristão, ele deve viver isso, porque são as boas obras que nos salvam? Não. Não são as boas obras que nos levam ao céu, mas nós levamos as nossas boas obras ao céu. Nós vamos levar as nossas boas obras ao céu. A palavra do Senhor fala isso de uma forma muito clara. Nós estudamos aqui o ano passado, final do livro de Isaías ali, quando o profeta vem falar a respeito da visão do Apocalipse. Nós estudamos sobre as coisas do fim, nós estudamos sobre arrebatamento da igreja, nós estudamos sobre a grande tribulação, você recorda disso? Nós estudamos sobre o juízo final. O primeiro evento ali, o arrebatamento da igreja, no dia que nossos olhos fecharem daqui, no sentido de abrir e fechar de olhos, porque a Bíblia diz que será assim o arrebatamento da igreja, será como um abrir e fechar de olhos, quando a igreja desaparecer deste lugar, que formos daqui levados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro evento que vai acontecer ali do arrebatamento, todos nós cristãos passaremos pelo tribunal de Cristo, e no tribunal de Cristo a Bíblia diz que nós seremos cada um recompensados pelas suas obras, cada um recompensado pela sua obra enquanto fez aqui nessa terra, aquilo que você produziu para o reino de Deus, aquilo que você fez. Deus não fica devendo nada para ninguém, meu querido, e a Bíblia é muito clara quando ela nos diz a respeito disso, que nós seremos recompensados. Isso é o conhecido galardão. O nome dessa recompensa, ela é galardão. Abre alguém, por favor, Estelina, Apocalipse capítulo... Deixa eu achar aqui, se é o 13. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. As suas obras os acompanharão, em outras versões diz assim, outras versões têm uma conotação um pouquinho diferente, mas diz isso, é tempo de descansar agora, a igreja descansar, mas as obras vão acompanhar. Meu querido, presta atenção nisso. Às vezes, quando eu lembro que eu ministrei essa aula o ano passado, e eu me lembro de ter utilizado uma expressão que muita gente deu risada: aposentadoria celestial. É exatamente isso. As nossas obras hoje aqui nos acompanharão lá no céu. O que uma pessoa faz durante 35 anos nessa terra? Ele tem que trabalhar para aposentar, e vai mudar daqui a pouco, mas tem que trabalhar para aposentar, para lá na frente. E aposentadoria, o que é? É uma retribuição pelo que a pessoa fez, pelo que ela recolheu, pelo que ela contribuiu. É exatamente isso. E a aposentadoria, ela é de acordo, ela é proporcional à contribuição da pessoa. Se a pessoa contribuiu sobre um salário mínimo, ele vai aposentar com um salário mínimo. Se ele contribui sobre o teto, ele vai receber o teto. O galardão é exatamente a mesma coisa. É a aposentadoria celestial nossa lá no céu. Porque a Bíblia deixa de uma forma muito clara que lá o tratamento será diferenciado, de acordo com o que produziu enquanto esteve aqui na terra. Você quer ter uma aposentadoria boa lá no céu, meu querido? Invista nisso. Invista nisso. E às vezes a gente fica desatento em relação a essas coisas, achando que no céu vai ser um jardim, que vai ser tudo igual, a gente vestido de branco, tocando harpa e cantando. Não, o céu não tem nada disso. Essa é a visão que o mundo tem a respeito do céu. A visão bíblica é totalmente diferente. O céu será algo extremamente dinâmico. E a nossa vida lá será extremamente dinâmica também. Extremamente, sabe? Mas investir aqui, em que você tem gasto seu tempo? Em que você tem investido seu tempo? Em que você tem investido os recursos que Deus tem te dado na sua mão? Às vezes Deus te dá os recursos, te dá capacidade, te dá capacitação, te dá virtudes, te dá condição de produzir tanto para o reino, e de repente você está marcando passo, meu querido. Quanto tempo você vai viver aqui? 30, 40? 60, 80?
E isso é muito. Essa semana eu completei 40 anos. E quando eu tinha 20, eu pensava assim, nossa, a pessoa de 40 anos vai ser uma pessoa velha. Mas pergunta para alguém que tem 65 anos se a vida demorou para passar. Quem aqui tem 60? Demorou para passar, irmão Jesus? 65. Passou rápido ou demorou? Passou rápido. Você pergunta para alguém de 80, nossa, demorou muito para viver 80 anos. Ele falou, não, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. O tempo aqui, ó, voa, passa rápido. E daqui a pouco a gente está na eternidade, que não vai ter fim nunca. E aí você deixa de investir as coisas que Deus coloca na sua mão aqui, com 20, com 30, com 40 anos, com 80, que passa tão rápido e que vai refletir lá na eternidade, e a gente está dormindo, deixando de investir tempo, recurso, sabe? Investir realmente a nossa vida para aquilo que vai ser útil e duradouro. É o que Jesus vem falar a respeito de guardar o tesouro. Guardar o tesouro, guarda o tesouro em coisas, guarda o tesouro que é incorruptível, porque esse daqui a traça e a traça corrói, o tempo passa, tudo passa. Ou alguém vai levar alguma coisa daqui? O caixão tem gaveta? Alguém já viu um cortejo indo para o cemitério e indo uma casa junto? E indo as malas junto, e indo as coisas, e indo o carro junto? Ou o carro vai ficar parado aqui do lado da cova? Daqui a gente só leva o que a gente produz para o reino do Senhor. Fique atento com isso, fique atento com isso. E aqui, Paulo vem nos dar essa orientação, estejam prontos para boas obras, realmente fazer boa obra, servir, sabe, produzir para o reino do Senhor, produzir. E nós individualmente e como igreja do Senhor devemos sempre fazer isso, sempre nos envolver em produzir para o reino do Senhor em boas obras. Uma outra orientação, não difamem a ninguém. O que é difamar? Falar mal, a língua maldizente, a língua que fere como uma espada e que mata, meu querido, isso mata. Pessoas são feridas na alma por causa de uma língua maldizente, pessoas têm a vida desajustada por causa de uma língua maldizente, principalmente pais em relação a filhos. Tenha cuidado. Na hora que você ficar estressado com seu menino, tenha cuidado na palavra que vai sair da sua boca, que às vezes dá vontade da gente cortar igual uma metralhadora, na hora que está bravo, sabe, dá vontade de despejar tudo, porque você fala com o menino 5 vezes, 10 vezes, ele desobedece, e aí você fica zangado, e aí ele na hora do nervo, abre a boca e fala a palavra maldita, às vezes fala a palavra praguejando o menino. Misericórdia, isso não pode ter nos nossos lábios, querido. No relacionamento conjugal, às vezes azeda, às vezes azeda. Tem dia que acorda com a colher virada. Meu Deus do céu, e quando está na TPM, então você tem que manter uma distância de segurança ali, para manter a guarda, porque às vezes azeda, o negócio fica ruim. Mas a gente, como cristão, tem que vigiar para não abrir a boca e maldizer um ao outro. Sim, querido. Que triste, né? O Adir está falando aqui para os irmãos que nos ouvem aí, de uma pessoa que ele conheceu, cristão, que maldizia os filhos, dizendo que não vai dar para nada, que não vai servir para nada, sabe? Você é um burro, você não vai dar nada na vida, você não presta, você não tem vergonha. Meu Deus, você chamou um filho de sem vergonha, misericórdia. Temos que ter cuidado, querido. Cuidado no trato, para não dizer, não maldizer uns aos outros, no nosso comportamento como cristão, na vida social, nos nossos relacionamentos sociais, dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Tenha cuidado. Peça ao Senhor, meu Deus, coloca um guarda, um anjo na porta da minha boca, e se eu for falar, me ajuda a morder minha língua. Morde a língua, minha querida, morde a língua, fecha a matraca. Mas não deixa sair palavra maldizente da sua boca, não, em nome de Jesus, para que a sua casa seja casa de ordem, casa de paz, casa de alegria, seus relacionamentos sejam realmente dentro da igreja, no nosso relacionamento aqui, às vezes num descuido, no falar um com o outro, tem amor.
Eu sempre digo isso para as pessoas. Uma vez uma pessoa me parou aqui na igreja, na porta da igreja, falando: porque eu falo mesmo, eu falo desse jeito, eu sou daquilo, sou do jeito outro, eu falo. Eu disse para ele: olha, você pode falar assim, você tem o direito de falar tudo que você quiser, mas você deve uma coisa: amor. Fale com amor. Falando com amor, você pode falar tudo o que quiser, mas tem que ser com amor. O amor tem que ser o tempero da nossa palavra. Porque falando com amor a gente não ofende. Porque falando com amor às vezes a gente nem fala. A gente muda as nossas palavras. Porque há diversas maneiras de você falar uma coisa com alguém. A gente pode ser super sincero, sim. Mas super sincero com amor. Isso a gente deve uns aos outros. Porque o Senhor Jesus Cristo nos disse isso. E a única coisa que a gente não paga nunca é o amor. Isso a gente sempre deve nos nossos relacionamentos. Não difamem, portanto, e uma outra orientação, que sejam pacíficos, pacificadores. Meu querido, o cristão, ele não pode ser agente do caos. O cristão não pode ser agente de confusão, querido. E Paulo vem dizer isso daqui. Olha, Tito, comunica para a igreja aí que onde esse povo entrar ou sair, ele tem que ser conhecido por um povo de paz. Um povo de paz. Sabe, querido, não é compatível um cristão que onde ele está, ele agita o lugar. Não tem jeito. Sabe? Aquele dia assim que o cidadão faltou no trabalho, aí os colegas falam: nó, fulano de tal faltou, está uma paz aqui, né? Quem trabalha em lugar com muita gente é assim: não, fulano de tal faltou hoje, não, vai estar tranquilo o ambiente, né? Que paz. Às vezes o fulano de tal é um cristão. Misericórdia. Misericórdia, misericórdia. A palavra está sendo dura, o jeito de agir está sendo duro, o jeito de relacionar está sendo duro, sabe? Tá causando distúrbio. O cristão não pode ser assim, não, meu querido. O cristão tem que ser agente da paz, agente do amor. Onde chegar tem que temperar o lugar, sabe? Tem que chegar, tem que ser um cheiro bom naquele lugar. A pessoa tem que ter saudade da gente, querido. No dia que você faltar no trabalho, faltar na igreja, as pessoas falam: nossa, senti sua falta. Você fez falta. Você fez falta. A gente gosta de estar junto de você. A gente tem que ser assim. As pessoas têm que gostar de estar junto da gente. As pessoas têm que querer a presença da gente. Sabe? A gente tem que plantar isso, semear essas coisas. E isso é no trato do dia a dia, no trato da palavra, no trato do agir, no trato do fazer negócio, no trato de tudo. Onde a gente entrar, vem alguém com uma espada, dê uma flor para ele. Dê uma flor para ele, que você vai desajustar. Um dia que ele está bravo, que ela está agitada, vem lá para querer conversar, agredir em palavras. Ofereça uma palavra de amor. Você vai desestabilizar a pessoa por completo. Você vai desestabilizar. A gente não pode retribuir na mesma moeda. Na verdade, a nossa moeda é outra moeda. A gente tem que retribuir na nossa moeda, na moeda que o Senhor nos orienta na Bíblia, que é a moeda do amor. Sermos pacificadores, onde a gente entrar, semear paz, andar com paz, ser agente de paz por onde a gente andar. E uma outra coisa, nessa mesma pegada aí de ser um pacificador, serem cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Sabe, querido, onde a gente entrar, onde a gente sair, a gente deve espelhar isso. O cristão deve se mostrar com trato modesto, gentil e paciente para com todas as pessoas, com todos. As pessoas têm que ver, meu querido, isso é o sinal de Cristo em nós. Na quarta-feira eu estive pregando aqui a respeito de Enoque. Gênesis capítulo 5, versos 23 e 24, se eu não me engano. E andou Enoque com Deus e já não foi visto, porque Deus o tomou para si. Enoque andava nessa terra e Enoque tinha cheiro de Deus. As pessoas viam Deus em Enoque. Lê aí, Amanda, por Fernando, por favor. Hebreus capítulo 11, verso 5. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Antes de ser arrebatado, recebeu o quê? Testemunho. Testemunho de quê? Agradar a Deus.
Enoque andava nessa terra e as pessoas, os vizinhos, os parentes, os inimigos, olhavam para esse homem e falavam: não, esse homem é diferente, esse homem tem Deus na vida dele. E em um tempo em que Deus não se revelava ao homem, não se revelava, mas as pessoas viram Deus na vida de Enoque. Enoque tinha cheiro de Deus, meu querido. Eu imagino que onde ele entrava, ele impactava o lugar. As pessoas com quem ele conversava, era algo tão diferente e extraordinário. Era muito diferente o portar de Enoque com o portar do restante da sociedade. Tanto foi que Deus olhou para a terra e falou: esse homem não merece ficar aí na terra, vem para cá, Enoque. E desapareceu. Tamanho era o perfil, Enoque era o perfil de Deus na terra. O que as pessoas veem em você, meu querido? O que as pessoas veem em você? Isso é um desafio para mim e para você. Para hoje. Para hoje. Seus vizinhos, o que eles falam de você? O que você demonstra para os seus vizinhos? Se for lá na sua vizinhança e perguntar: quem é irmão fulano de tal que você conhece? Não, conheço, mora ali, ó. Eu passo pelo outro lado, pela outra calçada, porque se passar na porta dele é perigoso eu ser acertado por alguma coisa lá de dentro. Tamanha confusão dentro da casa. Não, eu conheço, a dona mora logo ali, ó. Mas fala de todo mundo aqui, ó. Fala de todo mundo. O que seus vizinhos falam de você? O que seus parentes falam de você? O que sua família fala de você? O que seus colegas de trabalho? O que as pessoas que fazem negócio com você falam de você? O que falam de você? Vêem Deus em você? Na sua conduta? No seu portar? Na sua entrada? Na sua saída? As pessoas olham para você e falam: não, ali está um homem de Deus. Não, aquela dona ali, ela é diferente. Não é pela roupa, não é pelo o clichê de crente, não. Essa dona, quando abre a boca, ela fala de Deus. Esse homem tem cheiro de Deus. Onde ele entra, sabe, o agir dele é diferente. Sim, querido. É verdade. O Adi está compartilhando aí a respeito de uma outra pessoa com quem ele relacionava, que ficou sabendo que fez um negócio com alguém e esse alguém disse que o irmão lá tinha dado calote. E aí se levantaram pessoas para poder dizer: não, ele não deu calote não, eu sei que está mentindo, porque ele é homem de Deus. Sabe, isso tem que ser assim, as pessoas têm que falar isso de mim e de você, querido. É isso que atrai as pessoas ao cristianismo, sabe? Na verdade, tem uma frase que eu gosto muito dela que diz que a palavra influencia, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O seu comportamento, a sua vivência diária fala de Deus muito mais do que as suas palavras. Então, cuidado com o seu jeito de ser. Cuidado com o que você está falando, para realmente nós sermos sal e sermos luz do Senhor onde estivermos. E o injusto. É isso aí. O irmão Gil está falando ali sobre Malaquias 3,18, onde diz que haverá diferença entre o justo e se verá a diferença entre o justo e o injusto. Submissão a Cristo é o princípio maior de todo cristão, mas também devemos obediência ao nosso governo e às nossas leis. Somente quando o governo ou as leis dos homens ferem diretamente a Escritura é que o cristão deve decidir por obedecer primordialmente a Bíblia e admitir os riscos pela desobediência aos governos ou às leis seculares. Amém. Só uma coisa aqui que me chama a atenção. Somente quando o governo ou as leis dos homens ferem diretamente as Escrituras.
nós temos o direito de não sermos obedientes, somente quando o governo, mas só que me chama a atenção aqui agora, algumas outras coisas também que existem, que por vezes ferem a lei de Deus. Coisas que às vezes ferem a lei de Deus e que a gente não percebe ou não leva a sério. Exemplo, tradição, costume, a moda, a mídia. Tudo são coisas que às vezes ferem a lei de Deus e que às vezes a gente decide seguir essas outras coisas. Que a gente tem que ter muita atenção em relação a isso, querido. Ah, não, é o costume da nossa região aqui fazer isso. Ah, não, é o costume, é a tradição da minha família agir desse jeito, mas está contrário à Bíblia. Tem que mudar essa conduta. Tem que mudar essa conduta. Não pode aceitar. Às vezes são os amigos. Não, os meus colegas têm uma posição e eu estou seguindo eles, mas está em desacordo com a Bíblia. Atenção em relação a isso. Às vezes é os próprios desejos nossos, às vezes são os nossos achismos. Aqui essa palavra de Paulo está dizendo que a gente deve desobedecer à lei civil para obedecer à lei de Deus quando uma confrontar com a outra. Mas às vezes nós, no nosso achismo, estamos em desacordo com a palavra do Senhor e ficamos com o nosso achismo. Diga, irmão Neilton. O hábito. O hábito. Sabe, querido, o achismo. A Bíblia diz uma coisa, mas você está achando outra. E aí você está indo pela sua cabeça. Achismo, a aprender, a deixar essas coisas de lado. Tudo aquilo que é em desconforme, em desencontro, em descompasso com a palavra do Senhor, seja a opinião da mídia, seja a moda, seja o costume da região, todo mundo faz assim, não, mas eu não vou fazer. Sejam os amigos, vamos seguir por esse caminho, não, mas isso aqui está em desacordo com a Bíblia, eu não aceito. E nos posicionar em relação a isso. Seguindo para frente aqui, o entendimento da grandeza da salvação. O que éramos antes da salvação, querido? Aí a partir do versículo 3 a 8, Paulo vem dar essa orientação. O que a gente era antes da salvação? Meu Deus! Quem aqui aceitou Jesus depois de adulto já, quando já era adulto? Converteu quando já era adulto? Quem aceitou Jesus depois de adulto percebe isso muito bem. Eu cresci num lar evangélico, graças a Deus por isso. Fui protegido de um monte de outra coisa ruim. Mas quem aceitou Jesus depois de adulto percebe isso de uma forma muito clara. De onde é que você veio? Olha o caos que era a sua vida. Olha o caos que era. Olha de onde é que Deus te tirou. Sabe, quando as pessoas vêm para o Evangelho, há todo perfil de gente. Tem uns que caminham perto do Evangelho. Sabe aquela pessoa que caminha tão perto do Evangelho que aí você chega e fala assim, não, ele só falta ser crente, porque está tão bonitinha a vida, tão acertado, tudo bacana, família, princípios, valores, tudo direitinho, que aí a pessoa você fala assim, nossa, só falta ele ser crente, que está tão bacana. Mas tem gente que é o extremo oposto. Tem gente que a vida está um caos, tudo desajustado, o cidadão é da pá virada, a dona é invertida, não tem lado, tudo está errado, está mais longe da cruz de Cristo do que tudo, e aí pela misericórdia do Senhor é alcançado, reconhece Jesus na sua vida, e aí tem a vida toda transformada, modificada. Nesse daí é que a gente consegue perceber de uma forma mais nítida o mover de Deus. Mas de onde é que você veio? Olha para de onde que você veio, de onde que Deus te tirou. A gente precisa de ter essa consciência. O apóstolo vem falando que nós éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e de prazeres, vivendo em maldade e inveja, odiados e odiando-nos uns aos outros. É esse o perfil do não cristão? É. Afastado de Deus, completamente insensato, ignorante em relação às coisas de Deus, ignorante em relação a Deus, aos princípios da verdade, completamente andando errante nesse mundo. Olha de onde o Senhor nos tirou. E aí, como ocorreu a salvação? A salvação ocorreu pelo agir do Senhor. João 3,16, porque Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para nos dar a vida eterna, para mudar a nossa história, para escrever uma história nova no Senhor nas nossas vidas. E o que somos depois da nossa salvação? O que somos depois da nossa salvação?
Lavados, redimidos no sangue de Jesus Cristo, redimidos, justificados, regenerados e santificados. Deixa eu te explicar essas 4 expressões aqui. Elas são muito recorrentes nas cartas de Paulo, principalmente ali no livro de Romanos. Redenção, justificação, regeneração e santificação. São 4 coisas diferentes. Primeira, redenção. O que é redenção? Você faz ideia? Redimir, comprar para si, comprar de novo, resgatar. Redenção significa isso. Comprar para si, pagar o preço. Pagar o preço. Isso, uma vez que o homem pecou, afastado de Deus, condenado está ao inferno. Condenado está ao inferno, a humanidade. O homem, quando se afastou de Deus, o pecado entrou no seu coração. Aí vem Jesus Cristo e morre na cruz do Calvário. Esse ato de Jesus Cristo morrer por nós na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele pagou o preço. Pagou o preço perante Deus do nosso pecado. Pagou a quem? Ao diabo? Não, porque o diabo não é dono de nada. O diabo não manda em nada. O diabo é um frustrado, é um derrotado, não tem direito a nada. Mas a Bíblia diz que Jesus pagou a Deus, com este ato, a nossa redenção, nos comprando para si, nos tornando agora propriedade sua. Propriedade sua, e o apóstolo vem explicar isso muito lá na carta aos Romanos, que agora fomos comprados pelo alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Esse é o ato da redenção. Jesus pagou isso, foi lá na cruz do Calvário. Depois, aí ocorre a redenção. Então todos nós, agora toda a humanidade tem o direito à salvação, mas quando ela ocorre? Ela ocorre através da justificação. E o que é a justificação? Ato ou efeito da graça divina que torna o homem justo, puro, desculpado. O que é desculpar? Retirar a culpa. Jesus Cristo tem o poder de retirar a culpa do homem. Quando? Quando o homem aceita Ele. Quando o homem reconhece que ele precisa de Deus. Quando o homem se dobra perante o Senhor e fala: Jesus Cristo, entra no meu coração. Eu preciso do Senhor. Meu querido, por isso que o pastor sempre diz com muita propriedade aqui, no culto de domingo, quando está fazendo apelo. A gente no mundo espiritual não consegue imaginar a importância disso e o agir e a guerra que é no mundo espiritual. Porque no momento em que a pessoa sentada nesse banco aqui, levanta sua mão e fala: eu quero Jesus na minha vida, eu reconheço que eu preciso dele na minha vida. Meu querido, neste momento muda tudo na vida da pessoa. Porque a partir desse momento ela está justificada perante Deus. Se ela bater as biolas, bater a cachola, foi para o céu. Muda tudo. Muda tudo. Esse é o ato da justificação. Quando a pessoa reconhece que ela precisa de Jesus Cristo. Aí o sangue de Jesus Cristo é que faz esse processo agora da lavagem. A culpa do pecado, ela é retirada de cima da pessoa. Agora é um lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Está apto a entrar no reino do Senhor. Isso é a justificação. Concomitantemente agora da justificação, vai ocorrer o processo da regeneração, que nada mais é do que nós conhecemos como o novo nascimento. Porque agora a pessoa vai ser regenerada. Regenerar é nascer de novo. É um renascimento. E agora a pessoa vai viver agora uma vida diferente daquela que ela vivia. Mudou de rumo. Agora os princípios vão mudar, os valores vão mudar. Foi aquilo que aconteceu na sua vida. Não mudou? Não mudou? Isso aí. Isso é o processo da regeneração. É o novo nascimento. Agora é uma vida nova com o Senhor. E essa vida nova, esse processo da regeneração, ela é materializada, ela é construída na vivência diária através da santificação. Que a santificação é o se submeter de forma consciente agora ao agir do Espírito Santo.
E agora a pessoa decide caminhar uma vida diferente com o Espírito Santo do Senhor, deixando agora o Espírito Santo guiar, dar direção, dar rumo, ajudar na tomada das decisões, na firmeza, ter uma vida santa, uma vida separada. É o processo da santificação. Portanto, essas 4 palavras é importante você saber diferenciá-las, porque na leitura da Bíblia, principalmente nas cartas de Paulo, elas surgem de uma forma muito recorrente. Lê, Randall, por favor, aí, Romanos 3, 23 e 24, que dá para a gente essa confirmação aí do apóstolo a respeito da redenção e da justificação através de Jesus Cristo. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Por meio da redenção, somos justificados por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Como devemos agir depois da salvação? Agir depois da salvação tem que refletir justamente esse novo nascimento, essa regeneração, essa vida agora separada e produzindo frutos. Lembre-se disso. Você foi lá, você foi regenerado, agora você vive uma nova vida, mas não é para poder ficar sentado esperando agora o dia que Jesus voltar ou que você morrer, não. Tem que produzir frutos, produzir realmente resultado. Nesse trecho, o apóstolo Paulo resume o caminho da salvação em Cristo. A obra de Cristo foi nos tirar de uma vida dominada pelo pecado para uma vida guiada pelo Espírito Santo. O reconhecimento da grandeza dessa obra deve nos animar e nos motivar à prática das boas obras. E aí ele vem trazer agora 2 orientações sobre o que deve ser, dos versos 9 a 11, o que deve ser evitado: evitar discussões facciosas e evitar pessoas facciosas. Isso aqui é importante a gente pontuar aqui. Ele vem nos trazer essa orientação: evitar discussões facciosas. O que é discussão facciosa, querido? Perfeito. Discussão que causa separação. Entenda bem, opinião divergente é diferente de discussão facciosa. A gente precisa ter entendimento disso. Opinião divergente é diferente de discussão facciosa. A gente pode ter opinião divergente um do outro? Perfeitamente. Perfeitamente. Pastor, eu quero que a parede seja pintada de preto. Um outro quer que seja de amarelo, o outro quer que seja de azul, o pastor quer que seja de branco. A gente pode ter opinião diferente um do outro? Pode. Agora, o que a gente não pode é criar em nosso meio discussão facciosa. Aqui, vamos fazer um grupo aqui, porque a gente discorda que essa parede seja branca. E nós vamos rebelar aqui contra esse negócio. Essa parede tem que ser mudada, ela tem que ser preta. Porque essa parede vai ficar mais bonita sendo preta. Aí já é discussão facciosa. A diferença é justamente isso, que a opinião divergente, ela promove crescimento, a opinião divergente promove amadurecimento de ideias. Quantas pessoas às vezes trazem uma opinião divergente para a gente, e a gente abre os olhos e fala: olha, eu não pensava desse jeito. Não, boa ideia. Uma opinião diferente da nossa. A opinião divergente, ela amadurece as ideias, ela ajuda a crescer, ela edifica, ela constrói, ela melhora. A opinião divergente faz isso. Agora, discussão facciosa, não. A discussão facciosa, ela promove divisão. A discussão facciosa, ela promove levante, ela promove separação, ela promove discórdia, ela promove o caos. A gente tem que ter discernimento aqui no corpo de Cristo para essas coisas, porque isso por vezes surge plantado por quem, meu querido? Pelo diabo. Você tem que entender isso. Nós estamos na casa do Senhor. Eu sempre digo isso. O diabo, ele nunca a porta da igreja fica aberta. O diabo nunca entra por ela com chifre tridente. Nunca entra por ela com chifre tridente. Mas ele entra no meio dos nossos relacionamentos de uma forma sutil, tentando plantar divisão. Divisão é a grande estratégia dele, nos dividir para enfraquecer. Divisão é a respeito, com argumentos e coisas divergentes da palavra do Senhor. Meu querido, e aí é no relacionamento interpessoal de cada um, é no seu grupo de afinidade. Por vezes pessoas vão levantar sendo usadas pelo diabo,
Porque aquilo que promove divisão, aquilo que promove o não reconhecer a autoridade, a subversão contra a autoridade instituída sobre nós, em desacordo com a palavra do Senhor, isso vem do diabo. E a gente tem que ter discernimento espiritual e buscar isso do Senhor. Meu Deus, não me deixa escorregar no tomate, porque a coisa vem de maneira muito sutil. O achismo começa de maneira muito sutil. A Bíblia diz assim, mas eu tenho um ponto de vista diferente. E aí eu compartilho com algumas pessoas o meu ponto de vista, eu começo a angariar pessoas que começam a pensar, começo a convencer algumas pessoas a pensar do meu jeito, mas está diferente em relação à Bíblia, mas está diferente em relação ao que o pastor está pregando no púlpito. E aí? A quem que eu vou ouvir? Está vendo? O negócio começa muito sutil, e isso levanta para promover divisão. Isso não é de Deus, isso é discussão facciosa, e o apóstolo vem falar isso. Evita discussão facciosa e mais, evite pessoas facciosas. Porque aqui a gente tem que rememorar uma outra instrução de Paulo, quando ele vem falar a respeito das pessoas que se levantam dentro da igreja para promover divisão. O que deve ser feito? Ele traz essa orientação. A pessoa deve ser advertida, tem que ser chamada, tem que ser aconselhada, tem que ser advertida, tem que chamar os presbíteros, tem que chamar os pastores para advertir. Agora, se ela não quiser, Paulo fala de uma maneira muito clara, tem que ser excluída da comunhão. Porque é melhor retirá-la do que contaminar todo o corpo de Cristo. E aí bagunçar a obra toda. A Bíblia deixa isso de uma maneira muito clara, meu querido. Muito clara. Muito como o sol desse 11 horas da manhã em Valadares. Muito clara. A Bíblia fala isso. Então tem que ser evitado discussão facciosa e pessoas facciosas, para que haja harmonia no corpo de Cristo, para que a gente viva em paz. No âmbito da igreja, qualquer pessoa que esteja provocando discussões deve ser advertida, e se persistir nesse o quê? Nesse o quê? Isso é pecado. E se persistir nesse pecado, deve ser evitada e talvez até excluída da convivência com os santos. Entretanto, o objetivo primário não é oprimir, mas conduzi-la ao arrependimento. E aí um engano muito que acontece, que essas pessoas articuladas tentam fazer não, eu não posso ter opinião contrária em relação ao pastor, não. Eu não posso ter opinião contrária em relação à liderança. Você pode, repito. Opinião contrária é uma coisa, discussão facciosa é outra coisa. Unanimidade é uma coisa, unidade é outra coisa. Unanimidade, nós nunca seremos unânimes. Nunca. Porque você tem uma cabeça e eu tenho outra. Você pensa de um jeito e eu penso de outro. A gente nunca vai pensar igualzinho, porque nós não somos máquinas. Não tem uma programação mental em nós, nós somos diferentes. Mas unidade sempre vai haver. Porque a unidade, ela é formada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo comunica no seu coração, ministra no seu coração, ministra no meu coração, e aí a gente, embora diferentes, a gente consegue caminhar de mãos dadas, caminhar em unidade. Unidade é diferente de unanimidade, sabe? Sem dúvida alguma, minha querida, deve partir da liderança essa questão de aprender a ouvir a outra parte, ouvir os irmãos. E graças a Deus que na Batista Moriá o que se tem é liberdade. Graças a Deus, para poder falar, para poder conversar. Eu sempre falo isso no curso de noivos. O que eles ouvem lá a respeito de ensinamentos, a respeito de instrução, eu falo, olha, vocês dão graças a Deus que vocês estão na igreja, que se pode falar essas coisas, que em outros lugares você não poderia ouvir isso, de uma maneira muito clara. Então, graças a Deus por isso, porque os nossos pastores aqui têm essa cultura de ouvir e de partilhar das ideias. E para a gente terminar, o cuidado para a manutenção do trabalho missionário que Paulo traz a respeito da orientação sobre missionários no campo, manutenção dos missionários e capacitação de missionários. Graças a Deus porque a Batista Moriá é uma igreja missionária, que tem o coração aberto para isso. A igreja ajuda no sustento de inúmeros missionários e obras missionárias, inúmeras espalhadas
tanto aqui no Brasil, como em missionários em outros países, como obras, instituições também missionárias, inúmeras que a igreja ajuda na manutenção, colabora fielmente, mensalmente, sem falhar, com compromisso. E o sustento da obra da Missão Vida, que também é uma das responsabilidades que a igreja abraçou e faz isso de uma maneira tão intensa. Graças a Deus, porque essa igreja é uma igreja que a liderança tem essa visão sempre de disposição. Eu estou na Batista Moriá, se eu não me engano, uns 24, 25 anos, uns 25 anos já aqui na igreja. E sempre, desde o início, eu vi o pastor sempre comprometido com a visão de missões. E ele sempre dizia isso: missões tem que ser objetivo da igreja, pregar o evangelho, fazer a diferença onde a gente está. E nós estamos caminhando até onde nós chegamos até hoje por causa disso. Amém, queridos? Amém. Que palavra de Paulo tão boa para a gente, que orientação tão boa a respeito dessas coisas. Deixa eu só ler a conclusão aqui, onde ele diz que após observarmos essa série de deveres cristãos, cabe-nos agora praticá-los. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir ao cumprimento dessas responsabilidades, sejam sociais ou eclesiásticas. Portanto, oremos pedindo capacitação para ser excelentes em nossa conduta cristã. Realmente a gente salgar essa terra e fazer a diferença. Feche seus olhos aí. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa instrução tão profunda de Paulo. Pai, para as nossas vidas hoje, isso não é uma palavra que está lá no passado, mas é uma palavra para o nosso 2019. Eu lhe peço, nos ajuda, que essa palavra promova transformação na nossa vida, no nosso jeito de agir, na nossa postura como cidadão, em nome de Jesus, e na nossa postura no reino do Senhor. Completa, eu lhe peço essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu querido.